Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de infarto e choque. Infarto é, por conceito, uma área de necrose isquêmica, tá? Seguida de necrose, e que ocorre por oclusão arterial ou venosa. A oclusão arterial é o tipo mais frequente. E as causas de um infarto são causas que a gente já viu em aula de trombose e em aula de embolia. Por exemplo, tromboses venosas ou arteriais ou embolias, tá? Aqui a gente tem embolia pulmonar, embolia de líquido amniótico, vasoespasmo, certo? Quando por algum motivo o vaso se contrai e impede a passagem do fluxo sanguíneo, compressão extrínseca de um vaso por uma neoplasia, né? A neoplasia fazendo um efeito de massa e empurrando o vaso, ou então um edema, né? Que também pode empurrar e fechar a luz do vaso, ou um saco herniário. Torção de vasos com oclusão aparece muito, por exemplo, em testículo e ovário por oclusão venosa, envolve intestinal, e ruptura do vaso também pode causar uma diminuição do fluxo sanguíneo para determinada região, só que isso é uma condição mais rara. Bom, os infartos, eles são divididos em infartos vermelhos e infartos brancos, tá? Os infartos vermelhos, eles ocorrem por oclusão venosa, e o grande exemplo é ovário, testículo, intestino, quando tem uma hérnia, por exemplo, que encarcera, né, uma herniação, ou para órgãos que tenham circulação dupla, tá? E então a gente vê aqui do lado um pulmão. Vocês estão vendo que ele é um tecido frouxo, ao mesmo tempo ele tem circulação dupla, artéria pulmonar, artéria brônquica. Aqui a gente está vendo um brônquio, por exemplo, e esta área vermelha é a área de infarto. Portanto, a gente tem um infarto vermelho, tá? Ou hemorrágico, enfim. Nessa outra imagem, existem várias áreas com infartos vermelhos, certo? De novo, no pulmão, o que a gente vê aqui são oclusões vasculares, tá? Oclusões vasculares. Aqui seria o parênquima pulmonar e a grande área de infarto. Ovário, olha que bonito esse ovário. Aqui tem o ovário, é um ovário que tinha uma lesão, porque ele está aumentado de tamanho, e a tuba uterina, aqui as fímbrias. Então, houve uma necrose com infarto, tanto no ovário como na tuba. Às vezes acontece, por quê? Porque o ovário, ele tem um ligamento aqui, mas de uma certa forma ele fica solto, né? E quando ele forma um cisto muito grande, ele pode rotar, né? Ele mesmo faz aquela rotação. E aí acontece uma oclusão venosa, ele deixa de receber sangue e faz esse infarto. Em algumas ocasiões a gente vê, por exemplo, cistos grandes, assim, daqueles teratomas que são lesões totipotenciais, com cabelo, com pele dentro, e que rotam, tá? Outro exemplo é o testículo, cordão espermático, testículo. Aqui tem uma areazinha com parênquima razoavelmente normal e essa área de infarto hemorrágico. O testículo também, ele fica solto dentro do escroto e ele pode fazer o efeito de pêndulo e, de repente, não se sabe muito bem por quê, pode ser por um trauma, por exemplo, e ele acaba fazendo também essa rotação e com isso uma oclusão venosa. Olha aqui o testículo de novo, testículo e epidídimo, tá? Fica com essa cor escura, preta, é um infarto necrohemorrágico, é um infarto vermelho.
E na microscopia, o que que acontece? Existe aqui há uma lembrança do que era um túbulo seminífero, né? A gente tem aqui alguns túbulos já com bastante hemorragia, e a gente tem uma necrose de coagulação, tá? E dá para ver inicialmente o esboço desses túbulos, mas eles já não têm a constituição normal que deveria ter. Intestino delgado, ele pode fazer infarto tanto por trombose de vasos do mesentério, pacientes idosos com problemas cardíacos, com arritmia, por exemplo, com aterosclerose, eles podem fazer um trombo no mesentério e causar uma necrose de alça. Ou então, aqui é uma necrose extensa, então provavelmente foi por uma trombose. Ou pode ser no paciente mais jovem por um distúrbio de coagulação. Tudo bem. Aqui, ó, tem uma área de intestino normal e toda esta área aqui, ó, ela tá escura, necrohemorrágica. Então, é uma necrose intestinal por coagulação e ela é vermelha. Outra condição é quando faz hérnia, então a protusão do intestino através de um espaço, né? E essa hérnia pode estrangular o intestino. E quando ela estrangula, não existe fluxo sanguíneo, é outra situação. O volvo significa o intestino, ele rota, né? Ele faz uma projeção e ele rota sobre ele mesmo, também fazendo uma oclusão vascular. Então, são condições que vão causar um infarto vermelho. Os infartos brancos, por sua vez, eles acontecem em órgãos sólidos, coração, pâncreas, rim, baço, certo? Eles têm uma forma de cunha, vocês estão vendo aqui, é um baço, tá? Essa área aqui é normal, e esse aqui, em forma de cunha, infarto branco. O vaso está ocluído no ápice e a periferia do órgão formando a base, tá? Então, é isso que acontece. A gente tem também uma necrose de coagulação, mas um infarto branco. Aqui é de novo o nosso baço, certo? E eles acabam fazendo uma cicatriz. No sistema nervoso, às vezes fica branco, mas ele tem, na verdade, uma necrose de liquefação. E a gente ainda tem os infartos sépticos que... séptico, ele não tem, como é que eu vou dizer... a gente tem vegetações nas válvulas cardíacas e pode formar um abscesso ali também. Então, aí acaba fazendo um infarto desse do tipo séptico. O coração, então, é um infarto branco. Aqui ele já tem algumas áreas com hemorragia, mas assim, e ele tem as rupturas, tá? Por isso que ele fez hemorragia. Mas o infarto cardíaco, ele é considerado branco. Mesmo, a gente nunca pode pensar diferente em órgãos sólidos. Esta área central é a área de infarto antigo, é uma área cicatricial, que fica depois que ocorre a resolução da área de necrose. O rim, aqui com um infarto branco, algumas áreas, claro, hemorrágicas, mas ele é um infarto branco, é órgão sólido. Tá? E vocês podem ver que a necrose é de coagulação. Aqui a gente tem uma área com um glomérulo razoavelmente normal, alguns túbulos normais e ao lado já uma área de necrose. Existe ainda aquela sombra arquitetural do glomérulo, mas não existe mais um glomérulo normal. E os túbulos também, ó, não se identificam núcleos mais nada. Mas é um infarto branco. Então, infarto vermelho, órgãos que sofrem oclusão, que tem circulação dupla ou tecido frouxo. Os brancos em órgãos sólidos, coração, rim, pâncreas, baço, tá? Não vamos esquecer. O que é importante quando se pensa no infarto, vai se dizer que fatores é que vão influenciar esse infarto.
primeiro, a oferta vascular, tá? Os que têm circulação dupla, como pulmão e fígado, eles demoram um pouquinho mais, porque pode ter um infarto de uma artéria, mas a outra ainda dá um suprimento. Existem circulações anastomóticas, como, por exemplo, na artéria radial ulnar e lá no cérebro também, tá? Existem obstruções terminais em vasos arteriais e essas terminais, os vasos terminais, aparecem no baço e rim, que são infartos brancos. A taxa de desenvolvimento é assim, ó. Quando o desenvolvimento se dá de uma forma lenta, crônica, ao longo dos anos, a área de infarto, apesar dela existir, tá? A função do tecido ainda pode se manter, porque como ele vem cronicamente ocluindo, não foi uma oclusão rápida, pode dar tempo de desenvolver uma circulação colateral, que a gente chama, uma circulação tipo assim, no coração, uma circulação coronariana colateral, um vasinho acessório que se forma, pequenininho, mas que dá um certo suprimento, né, para aquela área. É óbvio que se a oclusão se dá de uma forma aguda, o infarto ele se instala de uma forma muito mais rápida e com manifestações mais severas, tá? É importante também a vulnerabilidade à hipóxia, ou seja, existem tecidos que têm danos irreversíveis em 3, 4 minutos, como o cérebro. O coração, como a gente já falou, tá? Ele pode levar 1 hora e a gente ainda tem tempo de levar o paciente, tentar fazer uma angioplastia, uma revascularização, por exemplo. E também é importante o conteúdo de oxigênio sanguíneo, aí vai depender do estado do paciente. Se ele tem uma anemia, já vai piorar a situação, certo? Se ele já vem com uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Um outro bloqueio vai ter um desfecho pior, vai ser mais severo esse infarto. Então, isso é importante. O padrão anatômico da oferta sanguínea, certo? Pensando que existe circulação dupla, anastomótica, pensando que existe circulação terminal, a taxa de desenvolvimento, quer dizer, a velocidade com que ocorre a oclusão, a vulnerabilidade à hipóxia, quer dizer, tem tecidos que não podem ficar sem oxigênio, que morrem mais rápido que outros. E o conteúdo de oxigênio, né? Pacientes com anemia, pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm menos oxigênio sanguíneo, né? Tá? Então, isso é importante no infarto. Infarto, passamos por ele. Agora a gente vai falar em choque. O que é choque? Choque é uma hipoperfusão sistêmica ou generalizada, em que ocorre redução do débito cardíaco ou redução do volume sanguíneo. Certo? Consequentemente, se existe uma hipoperfusão generalizada e os órgãos não recebem o fluxo sanguíneo que deveriam, cada órgão vai reagir da sua maneira. Então, como existe essa hipoperfusão, existe também uma hipotensão arterial, a perfusão dos tecidos se tornam deficientes, como eu disse, e ele acaba fazendo hipóxia nos tecidos. Então, assim, pode ser causado choque por várias condições, e a gente vai ver que existem vários tipos de choque. Hemorragia, trauma, infarto do miocárdio, tá? Processos inflamatórios como sepse pode levar ao choque. Então, a gente sempre pensa em choque e nunca pensa o que realmente é. É hipoperfusão sistêmica, hipotensão, hipóxia, tá? Então, aqui é uma coisa esquemática, um desenho aqui esquemático que eu botei
De novo, falando em insuficiência da perfusão tecidual, hipóxia, ocorre, consequentemente, uma deficiência na produção do ATP e a formação de ácido lático, tá? E é isso que vai acontecendo e acontece em todos os órgãos. Então, a microcirculação vai sofrer muito com essa hipoperfusão generalizada. A pessoa, ela, além de ter hipotensão arterial, né, ela vai ter colapso nas veias superficiais, ela aparece às vezes com extremidades frias, quando é um choque anafilático, a extremidade não fica fria, a gente vai ver na sequência, mas geralmente a pele fica pálida, úmida, né, mas fria. E pode ter vários graus de distúrbio de consciência, certo? Até coma, insuficiência renal, e aí já coisas mais para frente, insuficiência respiratória, insuficiência renal, podem vir acontecendo com o passar do tempo nos pacientes que têm choque. Então, existem várias categorias de choque. O choque cardiogênico, o hipovolêmico, o séptico, que é bem severo, né? O neurogênico, o anafilático, por exemplo, tá? Então, assim, o cardiogênico, por que acontece hipoperfusão no cardiogênico? Porque o paciente tendo algum problema cardíaco, um infarto, uma ruptura de músculo cardíaco, por exemplo, o débito vai diminuir, o débito cardíaco diminui, tá? E aí acontece uma diminuição da perfusão tecidual generalizada. O hipovolêmico, existe uma diminuição do débito cardíaco também, mas porque houve uma hemorragia que diminuiu a quantidade sanguínea ou uma perda severa de líquidos, como em grandes queimados. O séptico, ele resulta do quê? De uma vasodilatação sistêmica que acontece, e com a vasodilatação ocorre acúmulo de sangue. E ele se deve, choque séptico, a infecções, tá? Pode ser vírus, pode ser fungo, mas é principalmente por infecção microbiana. O choque neurogênico ocorre por perda de tônus vascular, tá? E aí diminui o fluxo sanguíneo. O neurogênico está associado a lesões na medula, ou então até aqui entra o choque ou acidente anestésico. O choque anafilático também ocorre nesse choque uma vasodilatação sistêmica e aumento da permeabilidade vascular. Então, são condições em que se diminui o aporte sanguíneo para os órgãos, tá? Levando a hipoperfusão. Seja porque tem um problema cardíaco que reduz o débito, seja porque tem uma hemorragia ou perda de líquido, ou por vasodilatação secundária à infecção bacteriana, ou vasodilatação por, né, uma alergia, por exemplo, ou perda do tônus vascular, tá? Então, o sangue não vai suprir os tecidos e os tecidos vão entrar em hipóxia. Bom, aqui de novo, ó, esses esqueminhas, eles são bons para a gente memorizar, né? Então, o paciente tem lá uma insuficiência cardíaca, por infarto ou por arritmia, enfim. O débito cardíaco diminui e ele pode, né, desenvolver choque. Pode existir obstáculos na circulação, tipo assim, tamponamento cardíaco, que eu já falei, é um efeito de massa. Por exemplo, um derrame pericárdico ou uma neoplasia que empurra o coração, tá? E que impede o enchimento cardíaco, diminui o retorno venoso e diminui o débito. Ou então perda de volume, por queimadura, por diarreias e por sangramento, também diminui o retorno venoso, também diminui o débito, choque, tá? São as condições. Então, o primeiro que a gente vai ver é o choque hipovolêmico. É aquele choque
em que existe um sangramento muito intenso, com perda sanguínea, ou uma perda cutânea grande, em queimaduras, ou uma desidratação severa, pacientes em calor excessivo, por exemplo, tá? Pacientes com dengue, que também tem uma perda rápida de líquidos, e aí acontece essa sequência, a gente tem uma diminuição do volume sanguíneo circulante, o retorno venoso vai diminuir, consequentemente, o nosso volume sistólico no coração diminui, o débito cardíaco diminui e ocorre hipoperfusão tecidual, tá? Isso no hipovolêmico. Houve perda de sangue. A gente não tem um retorno venoso que satisfaz. Esse paciente com choque volêmico, ele tem palidez, aquela pele fria, ele tem taquicardia, ele pode ter, faltou um T, ó, hipotensão, pode não, tem, né? Hipotensão e taquicardia são sintomas bem, assim, que a gente consegue já na hora, sem muito aparato, verificar, né? Alteração de consciência, aí ele pode estar agitado, pode estar confuso, pode estar em coma. Esses pacientes, no choque hipovolêmico, existe essa outra sintomatologia que é intestinal, que está associada à perda de líquidos, que em outros tipos de choque normalmente não existe. Então, o paciente faz sangramentos intestinais, pode ter hematêmese, né? Pode ter melena. Hematêmese é vômito de sangue. Melena, por exemplo, é quando tem um sangramento alto pelas fezes, e as fezes ficam com aquela cor de tipo um carvão escura, tá? E enterorragia é qualquer tipo de sangramento intestinal. E aí ele pode fazer também uma distensão abdominal. E pode ter sintomas urinários, certo? Tipo assim, redução da urina, né? Não consegue urinar, fica reduzido. Aqui é só para demonstrar que o paciente aqui teve um grande sangramento, esse aqui também. Esse é um queimado, né? E claro que queimaduras mais extensas e de terceiro grau tem uma maior perda de pele. Esse aqui também chegou sangrando profusamente, sei lá se foi uma facada, sabe Deus o que foi, tá? Só que ocorre o quê? Ocorre, então, uma diminuição da perfusão sanguínea. Por quê? Porque ele sangrou muito, diminuiu o sangue. Então, diminuiu o retorno venoso para o coração, diminuiu o débito, consequentemente, hipoperfusão, tá? E na hipoperfusão existe hipóxia e aumento de ácido lático, tá? Tratamento eu não falo muito, você sabe, mas aqui é só assim, em termos bem genéricos. Se ele perdeu o sangue, o que tem que ser feito? Restaurar um pouco daquele volume, né, que ele perdeu. Uma transfusão, enfim. Usar soro também para redistribuir líquidos e corrigir a causa que aconteceu. Quer dizer, se ele teve uma facada, né, tem que limpar, tem que, de repente, às vezes fazer uma sutura em algum ferimento, alguma coisa assim, tá? Mais ou menos por aí. O choque cardiogênico significa o seguinte: o coração não consegue bombear. Não é porque ele perdeu o sangue, certo? É porque o coração não está conseguindo fazer aquela atividadezinha dele, de bombear. Então, existe uma causa de base. Por exemplo, um infarto com uma destruição grande, né, do tecido, tipo assim, mais de 40%, né, do tecido em ventrículo esquerdo comprometido, necrosado. Algum tipo de arritmia muito severa, né, que impossibilite a contração. As arritmias ventriculares, eu acho que eu já falei para vocês, elas são arritmias muito perigosas. Claro que também a atrial não é boa, né?
O tamponamento cardíaco é outra condição. E o que acontece? Então, o coração ele não consegue bombear, porque ele está com um desses problemas. O débito vai diminuir. O débito diminui a perfusão nos tecidos e hipóxia, acidose e as consequências que vêm aí, que a gente vai ver depois. Então, os sintomas do choque cardiogênico, eles são muito parecidos com o do hipovolêmico. Só que, assim, alterações gastrointestinais não vão aparecer aqui, né? Ele não está associado a desidratação ou diarreia, por exemplo. E o paciente pode acabar desenvolvendo um edema pulmonar também, e aí aparecem sintomas decorrentes de um edema pulmonar. Tipo assim, estertor e sibilo, né? Estertor é aqueles chiadinho, né? O chiado é mais o sibilo, tá? E o estertor é aquele barulhinho que fica, né? Que a gente ausculta. E aí o paciente começa a ter também uma respiração mais rápida, taquipneia. E vocês, quando percebem isso, vocês vão saber através de história também, com familiares, que era um paciente de risco coronariano. E, consequentemente, se faz enzimas para ver se ele não infartou naquele momento, se faz eletro, né? E tudo mais. Às vezes, quando a arritmia é muito severa, tem que fazer choque também, né? Usar um desfibrilador para voltar para o ritmo normal, tratamento de emergências. Então, ali, ó, opa, também um tratamento em linhas gerais, ó, manter as vias aéreas permeáveis, pode botar oxigênio só aqui no nariz, ou de repente seja preciso entubar, tem que fazer acesso venoso, porque vai ter que fazer medicações, a monitorização, né, é pressão, batimentos cardíacos, também saturação de oxigênio, vai colocar a solução cristalóide, e às vezes tem que usar droga vasoativa, tipo adrenalina, né? E em outras ocasiões tem que desfibrilar também, depende da causa, mas existem coisas que são básicas que têm que ser feitas. Aqui eu não sei o que eu fiz, ó. Eu estou falando comigo mesma. Então, assim, ó, o choque anafilático, a gente tem outras manifestações que estão associadas a um choque anafilático. De repente, assim, uma pessoa está lá no interior e vem um monte de abelha e começa a morder a pessoa. E a pessoa, ou a pessoa usou um medicamento, teve um choque anafilático naquele medicamento. Então, existem manifestações cutâneas, a pessoa começa a coçar, fica vermelha, pode fazer um edema muito severo, né? Pode ter asfixia, ou seja, uma obstrução de vias aéreas com edema de glote, por exemplo, certo? E broncoespasmo, e pode ter também vasodilatação generalizada, e aí nesse momento aí é terrível. Então, choque anafilático acontece esse tipo de sintomatologia decorrente de algo que aconteceu, né? Ou uma picada de inseto, ou um medicamento que não deu muito certo e deu para a pessoa. Então, aqui, ó, pode perder a consciência, pode ter urticária, fica vermelhinho, pode ter edema de língua, de glote, aqui, ó, fica bem difícil. E o que acontece é uma vasodilatação sistêmica, com isso, também tem o sangue fica, né, como é que a gente diz, ele fica bloqueadinho no lugar, a pressão, o paciente fica bem hipotenso, o sistema nervoso também não vai receber sangue, por isso tem as alterações de consciência, muitas vezes. Aqui ele vai ter ó, um eritema grande, esse está todo empipocadinho, ó, né? E existe liberação de histamina, certo? Sabe, pessoal, que eu já tive quase
uma vez. É horrível quando fecha a glote. Eu fui fazer um medicamento e, de repente, eu olhei, foi tudo imediato. Olhei para o braço e percebi que eu estava ficando cheio de bolinha vermelha e já fechou. Tiveram que correr e fazer um corticoide, EV, tá? Então, a vasodilatação sistêmica, não cheguei a ficar inconsciente, porque eu estava fazendo medicamento no hospital, né? Agora aqui, ó, o choque neurogênico. Existe uma desregulação, é um choque muito pouco frequente, tá? O tônus dos vasos, eles diminuem por questões neurogênicas, nas artérias e veias, diminui o tônus e vai diminuir a resistência vascular periférica. Com isso, diminui o retorno venoso até o coração, tá? Porque o débito também depende da resistência vascular periférica. E esse aqui pode aparecer em traumatismos ou sangramentos de sistema nervoso ou o acidente anestésico, tá? Por diminuição de tônus vascular. E aí diminui resistência periférica, diminui retorno venoso, diminui débito cardíaco, hipoperfusão, hipóxia, produção de ácido lático, tá? Aqui o neurogênico, aqui em termos de fazer mapinha conceitual, uma lesão na medula, por exemplo, ou uma anestesia na medula lá, espinhal, e pode dar lesão também no sistema nervoso que cause, ou medicamentos, ou até drogas. Hipoglicemia pode fazer um choque neurogênico, tá? Uma hipoglicemia severa, que leva muito tempo para ter assistência. Clinicamente pode diminuir a pressão. Aqui as extremidades ficam mais quentinhas, certo? Acima da lesão e fria abaixo. Existe aí que nós vamos entrar, que é um tipo de choque muito importante, que é o choque séptico, tá? Que tem uma mortalidade assim alta. Então, quais são os bichinhos que causam choque séptico? Principalmente gram positivo, fungos, tá? Também toxinas bacterianas de gram negativos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, como muda, né? Na minha época de estudante, a maioria dos choques era por gram negativos, agora é por gram positivos. Tudo bem. E existe o que a gente chama de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, SIRS, que antigamente a gente chamava de SARA, síndrome da angústia respiratória aguda. O que acontece nessa SIRS? Por ação bacteriana, então, ocorre a liberação de citocinas. As citocinas, depois a gente vai ver melhor, elas lesam as células do endotélio vascular, tá? Aumenta a adesão de leucócitos, ocorre a liberação de radicais livres e proteases que causam mais lesão endotelial. Como é que inicia isso aí? Primeira coisa, os próprios produtos bacterianos, eles são reconhecidos, né? E existe liberação de várias citocinas. A gente tem as interleucinas, tá? Existe também a liberação do fator de necrose tumoral, o fator ativador de plaquetas. E aí, pessoal, existe concomitantemente, como é que a gente diz, não é estímulo, ocorre, agora aqui ficou, eu estou confusa para explicar, mas assim, a gente tem, o complemento é ativado, tá? Então, a cascata de coagulação, ela começa a ser ativada também.
que vocês estão vendo aqui, que é que pode ter, o paciente pode ter CIVD, certo? Então, assim, existe no choque séptico uma série de anormalidades metabólicas que vão acontecendo, tá? Uma delas que caracteriza o choque séptico é a resistência à insulina, e o paciente passa a ter uma hiperglicemia. Por quê? Porque são liberadas citocinas inflamatórias e são produzidos hormônios como o glucagon, né, o cortisol, e isso vai aumentar muito a glicemia. A gente já pode imaginar que tem que se usar algum agente hipoglicemiante aqui, né? Ou até a própria insulina. Bom, vamos lá. Existe também supressão do sistema imune nesses pacientes e disfunção orgânica. O paciente vai ter aqui, ó, hipotensão, edema, pode fazer trombose de pequenos vasos, porque o complemento é ativado, certo? E a gravidade desse choque e as consequências dependem muito da extensão da infecção, do tipo de bicho, da virulência desse bicho, do estado imune da paciente também, e se ele produz ou não esses mediadores que a gente viu. Então, vocês já podem ver que se ele tem um choque séptico, que acontece uma disfunção porque tem uma bactéria, e essa bactéria é que ela libera moléculas que vão ser reconhecidas, né, pelos agentes de defesa nossos. Então, a gente vai ter que fazer o tratamento da infecção e usar antibiótico. Vai ter que usar insulina para ver se consegue diminuir a glicemia. Também corticoide, tá? Porque o paciente começa a ter insuficiência de suprarrenal. Então, o corticoide vai impedir a insuficiência de suprarrenal. Aqui tem de novo, a gente tem as endotoxinas bacterianas que são liberadas, tá? Do gram positivo, do gram negativo, enfim. E ocorre, a partir daí, a liberação da interleucina 1, do fator de necrose tumoral alfa, e existe ativação de leucócitos, o consumo de oxigênio, ele libera elastase, que causa lesão tecidual. E as lesões teciduais, nesse caso de choque, elas podem produzir disfunção renal, disfunção respiratória. Ao mesmo tempo, né, por ação de citocinas, ocorre uma disfunção endotelial. Se ativa o complemento, o paciente passa a ter uma disfunção hematológica. Ocorre também liberação do óxido nítrico, radicais livres aqui, existe uma vasodilatação periférica e disfunção cardiovascular. Era isso aqui que eu queria explicar para vocês e me trancou. Então, assim, inicia tudo com as endotoxinas e com citocinas. E o paciente vai ter uma série de disfunções nesse choque séptico, renal, respiratória e cardiovascular. Tá? A sintomatologia vem toda daí. E junto essas alterações metabólicas que eu falei, né? Resistência à insulina com hiperglicemia, por exemplo. Depressão do sistema imune. Aqui, ó, hipotensão, trombose, tudo vai acontecendo nesse choque séptico. A disfunção cardiovascular ocorre assim, uma vasodilatação periférica, existe um débito cardíaco que aumenta inicialmente, mas depois ocorre a disfunção miocárdica. E aí existe uma perda daquela homeostasia que existia no fluxo sanguíneo e a perfusão periférica cada vez vai aumentando, cada vez vai tendo. Se não conseguir tratar esse choque séptico, ele pode evoluir inclusive para a morte. Mas assim, ó, lembra que eu falei na coagulação intravascular disseminada? Que a coagulação intravascular disseminada e a sepse por bactéria, elas andam muito juntas. Então, vocês viram por quê, né?
é muito frequente acontecer as duas situações. Então, assim, o mecanismo básico do choque séptico é a invasão de micro-organismos. O micro-organismo libera, né, aqueles fatores que são reconhecidos. Claro que depende muito da gente, né, do nosso sistema. Existe uma ativação inflamatória bem intensa, e existe uma ativação de cascata de coagulação, e existe alterações neuroendócrinas, hormonais e de enzimas vasoativas. Isso aqui é para a gente não esquecer o que eu estava lá me engasgando. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o paciente, aqui fez sepse por púrpura, tem a síndrome essa inflamatória, né? Eu tenho dificuldade de memorizar essa CIRS, porque eu sempre desde estudante a gente chamava de SARA, né? Tudo bem. Então, ele pode ter só isso. Ele vai ter sepsis no momento em que a gente define que realmente ele tem uma infecção, quer dizer, se identificou que ele tem um agente bacteriano, um agente fúngico. A sepse é severa quando já existe dano em vários órgãos, o dano é endotelial e a cascata de coagulação ela começa a ser ativada. E o choque séptico, ele acontece quando se tem uma sepse severa com hipotensão. E aí já tem também esse dano em órgãos. A sepse é uma condição muito grave, viu? Então, a sepse a gente tem que ter infecção e 2 critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Tipo, temperatura alta, taquicardia, taquipneia, leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, ou leucopenia, ou presença de bastonetes, tá? Então, assim, esses são sinais vitais que são importantes. Teria que ter mais 2 critérios para dizer que tem sepse. Existe aqui, ó, sepse, na verdade, é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, mais infecção comprovada. A síndrome séptica é essa CIRS, mais a disfunção de órgãos, hipoperfusão e hipotensão, que é já uma sepse severa, com choque, né? E a gente diz que já tem choque quando mesmo depois que tenta se fazer uma recuperação de volemia. Aí acontece isso aí. Então, o choque séptico é um choque em que existe uma infecção, tá? Tem que ter uma infecção, tem que ter um agente etiológico, principalmente gram-positivos aqui, tá? Nesse choque vai existir o que? Produtos bacterianos que estimulam citocinas. E com esse estímulo de citocinas e de fator plaquetário, né, a gente vai ter ativação de cascata de coagulação, podendo ter uma coagulação intravascular disseminada concomitante. Existe lesão endotelial também, né? Existe produção de óxido nítrico que causa vasodilatação. Bom, o choque, ele tem vários estágios. Uma fase não progressiva, que é quando existem mecanismos reflexos neurohumorais, tá? Tipo assim, uma estimulação simpática. E nesse momento, a perfusão tecidual ainda é mantida. Então, é uma fase ainda muito tranquila, em que se tenta reverter, tá? Existe uma fase progressiva em que existe um agravamento das funções, principalmente circulatórias, metabólicas. O paciente vai ter acidose lática por causa da glicólise anaeróbica, tá? A gente tem muito ácido lático.
e começa uma vasodilatação sistêmica. Já é uma fase mais difícil de controlar. E a fase irreversível do choque é quando acontece falência renal por necrose tubular aguda, tá? E aí o paciente começa a fazer sepse, porque o micróbio, tá bom, micróbio, ele extravasa do intestino, que também isquemia, certo? E aí passa a ter um choque séptico. Aqui é irreversível e o paciente acaba morrendo. Em termos de patologia, de morfologia, não tem muito que a gente possa acrescentar. Por quê? Porque as lesões do choque são lesões de hipóxia, tá? E, consequentemente, lesões de infarto em cérebro, em coração, rim, suprarrenal, trato gastrointestinal, enfim. Aqui tem mais algumas coisas sobre manifestações, né? O choque hipovolêmico e cardiogênico tem todos aqueles sintomas. O séptico, ele fica também com a pele mais morna, porque tem infecção. Aqui o prognóstico, eu queria falar, 80 a 90% dos jovens com choque hipovolêmico, eles conseguem melhorar, inclusive de um choque séptico. É claro que uma pessoa mais velha também tem um sistema imune mais comprometido, tá? Se é cardiogênico, tipo assim, ou séptico por gram negativo, a taxa de mortalidade é de 75%. Então, vocês podem ver o seguinte, que no séptico a gente tem uma infecção bacteriana. Geralmente é um germe, assim, muito agressivo e que tem que ter um tratamento antibiótico bem poderoso. Eu nem sei mais qual que se usa atualmente, mas tem que fazer todo o suporte que vocês viram de insulina, de corticoide, enfim, para conseguir manter, né? Pessoas mais jovens conseguem reverter melhor, pessoas mais velhas não. Então, a gente tem que pegar bem rápido esse choque séptico, tá? É isso aí, pessoal. Então, depois a gente tem a aula prática, que tem bastante imagens, de novo, de trombose, embolia, infarto e choque, porque todas essas condições, elas caminham juntas, como vocês viram. Então, até a próxima aula.